Nós vamos, neste momento, convidar o pastor Eliezer a chegar. Ele, durante um bom tempo, trabalhou na Igreja Batista Regular, ali em Boa Vista, juntamente com a sua esposa. Eles desenvolveram um multiministério e, atualmente, eles estão sendo enviados como missionários para a Venezuela. Nós vamos estar ouvindo o projeto e também teremos oportunidade de ser abençoados com a palavra através do servo de Deus. Vamos chegar aqui, pastor. Pai querido, eu quero te agradecer pela bênção de poder receber o pastor Eliezer, sua família. Quero te louvar pela maneira como o Senhor conduziu durante estes anos, ali em Boa Vista, na Igreja Batista Regular Central. E quero nesta oportunidade aqui, junto com a igreja em Dom Pedro, abençoar a vida dele, da sua esposa, de seus filhos e desejar que ele prospere nos teus caminhos, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor tem um propósito na vida dele. Estaremos agora tomando conhecimento daquilo que o Senhor pretende fazer através dele e da sua família ali. E a nossa igreja está na expectativa de ver uma obra grandiosa florescer ali na Venezuela. Confirma o teu plano e propósito em sua vida e usa-o como instrumento para falar aos nossos corações. Nós assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Tem para ser, tá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Irmãos, eu nasci no lar cristão. Quando eu nasci, meu pai era pastor de uma igreja batista ali na Adrianópolis, na rua Belo Horizonte, Igreja Batista Regular da Graça. E antes de eu completar 2 anos, ele entregou a igreja e se filiou à missão Paulo de Tarso e foi ser missionário entre os ribeirinhos aqui do Médio Solimões. Então, desde a minha infância, minha juventude, adolescência, parte adulta, sempre foi envolvido com o ministério do meu pai. E com 18 anos, quando terminei o 2º grau, fomos para o seminário. Passamos ali 2 anos apenas, por vários motivos tivemos que parar e tivemos que voltar para Manaus. E tive que parar os estudos também no seminário. Comecei a trabalhar em 91, no ano de 91 casei com Girlene. Em 90, depois de 3 anos, aliás, o nosso casamento, Deus nos abençoou de tantas maneiras que após o nosso casamento, a nossa oração foi para Deus, dizendo: Senhor, o Senhor nos ajudou tanto, nos abençoou tanto, que a única forma de nós podermos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós é lhe servindo. Então, desde o casamento, nós temos trabalhado juntos com a igreja. Trabalhamos uns 3 anos ali na Igreja da Graça, em vários departamentos. Depois mudamos para a Igreja da Glória, e ali na Igreja da Glória nasceu a nossa filha mais velha, em 95, a Tirza Keren. E depois do nascimento dela, Deus começou a falar comigo de voltar ao seminário e terminar os estudos. E depois de um tempo eu fui conversar com a minha esposa. Ela disse o seguinte: ela tinha estudado também aqui no seminário do Amazonas. Ela falou para mim: eu senti a mesma coisa, só não falei para você para não te influenciar. Então eu disse: então isso é de Deus.
vamos orar e vamos pedir para onde é que Ele quer que nós vá estudar. E depois de um tempo, Deus nos levou de volta ao seminário do Cariri. Tivemos mais 2 anos ali, e ao concluirmos aquele curso do seminário, tanto eu como ela nos formamos no seminário, nós fomos levados para São Paulo fazer o curso de liderança da APEC. E uma coisa interessante é que quando estávamos levantando sustento para ir para fazer o liderança da APEC, ali em Mariporã, São Paulo, nos indicaram a igreja de Roraima. O reverendo Vassílios Constantinides, que esteve aqui algumas semanas atrás, disse: você conhece o Antônio Paulo, o pastor da igreja de Boa Vista? Eu disse: o Antônio Paulo de Oliveira. Ele falou: no casamento dele eu levei aliança e minha irmã foi jogando as florzinhas. Então já era um pastor conhecido da minha família. E eu liguei para ele no meio do ano. Ele lembrou de mim, dos meus pais, que a igreja de lá ajudava meus pais no sustento deles também, como missionário. Ele disse: Eliezer, quando estiver perto da viagem, tu me liga de novo, está muito cedo. E quando foi já em dezembro, eu liguei para ele, para Boa Vista. Ele: lembra de mim, só pediu para ligar e tal. Aí ele disse assim para mim: eu nem lembrava mais, Eliezer. Ele disse: mas nós estamos indo, pastor. Então, Eliezer, faz o seguinte, se você... Ele falou uma coisa para mim, que até hoje eu tenho isso no meu ministério. Ele disse assim: se você tem convicção de que Deus está mandando você para lá, vá. Porque a experiência da PEC diz que quem foi que Deus mandou, Deus sustentou. E pegamos essa palavra e fomos. Nós tínhamos cerca da metade para pagar o curso. Era um curso, ainda é um curso meio caro, né, para os nossos dias. E fomos ali. E quando ele chegou, ele foi dar uma semana de aula ali, um módulo para a gente, lá em Mariporã. Ele disse: Eliezer, eu falei com a igreja ontem à noite e a igreja aprovou pagar a metade do curso de vocês. Já tínhamos a metade, outra metade, pronto, estamos com o curso pago. E ele falou: olha, quando terminou a assembleia da igreja, uma irmã me procurou e disse assim: pastor, esse casal que vamos ajudar lá em São Paulo, será que eles não considerariam o convite de vir para a nossa congregação no Bonfim? E ele olhou: irmão, eu nem pensei nisso, mas eu vou conversar com ele. Ele nos lançou o convite e eu disse: pastor, nós temos já 2 convites para pastorear igrejas no Ceará. Mas nós informamos para as igrejas que em São Paulo, no curso da PEC, Deus ia nos mostrar para onde é que nós iríamos servi-lo. E começamos a orar e lendo a Bíblia. E um dia, no meu devocional, na minha leitura diária, eu encontrei um texto que me saltou aos olhos. Jeremias 13, 20, e diz: levantai os olhos e olhe para o norte. Onde está o teu rebanho, o teu lindo rebanho que eu te confiei? Eu cheguei com Gilene, está aqui a resposta de Deus para nós. O único convite que temos do norte é Boa Vista, então vamos para Boa Vista. Então, quando foi em maio de 98, chegamos ali em Boa Vista e assumimos o pastoreado de uma congregação que fica fronteira com a Guiana Inglesa. E ficamos ali por quase 5 anos. E depois viemos ser pastor auxiliar na Igreja Batista Regular de Boa Vista. E ali trabalhamos com vários ministérios. Pastor de jovens e adolescentes, trabalhamos com casais, na parte administrativa da igreja, na parte financeira da igreja. E nesse tempo também nós fomos a Belo Horizonte, onde fizemos o curso para a liderança de jovens. É um curso promovido pelo Ministério Mocidade para Cristo, MPC. Fizemos por 2 anos, 2 vezes fomos naquele curso. Então Deus nos preparando para algo grande, não tínhamos ideia. E depois de esse tempo ali em Boa Vista, depois que meus pais faleceram, eu e minha esposa começamos a orar, achando que o nosso tempo ali já estava terminando e queríamos um novo ministério. Pensávamos em vir para Manaus, pensávamos em uma outra igreja, não tínhamos ideia, estávamos apenas orando. E um dia, num culto na igreja, vieram uns pastores da Venezuela lançar o desafio para a igreja, falando sobre o projeto do seminário fundamentalista batista ali no território da Venezuela.
E no final, tudo normal, um irmão falou, o irmão que estava à frente disse assim para a igreja: irmãos, passe a Macedônia e ajuda-nos. Quando ele falou isso, esse mesmo versículo tinha sido estudado em casa naquela semana, no devocional. E eu me senti tocado de ir para lá. Quando eu fui conversar com a minha esposa sobre isso, ela disse: eu senti a mesma coisa. Eu disse: então Deus está nesse negócio. Vamos orar e vamos ver o que é que Deus vai nos direcionar. Isso há cerca de 2 anos atrás, então viemos orando. Ano passado, na Páscoa do ano passado, nós, como família, pegamos nosso carro e fomos até o local para conhecer. E realmente Deus falou conosco, nos chamando para aquele local. E quando foi agora, no meio do ano, em junho, entregamos os nossos cargos, a igreja reconheceu o nosso trabalho e nos abençoou, né, sendo a nossa igreja enviadora. Viemos para Manaus, nos filiamos à Missão Paulo de Tarso e agora estamos divulgando nas igrejas esse projeto que eu quero apresentar para os irmãos agora. Então, por que a Venezuela? Como muitos sabem, a Venezuela faz parte da grande comissão. Esse texto de Atos 16:9 é o texto que nós temos como base, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos. A Venezuela é o país menos evangelizado das Américas. E por ser o menos evangelizado, é o que tem o menor percentual de evangélicos. Para vocês terem uma ideia, enquanto que no Brasil nós temos aí cerca de 30% a 40% de evangélicos, na Venezuela é apenas 2%. É um país extremamente católico. É um país grande, como vocês podem ver, são 23 estados, 333 cidades, mais de 30 milhões de habitantes naquele país. Existem cidades grandes que não tem nenhuma igreja batista ou fundamentalista. Ali também, pela falta de evangelismo, há uma grande carência de obreiros também. Irmãos, uma coisa boa é que na Venezuela os brasileiros são bem recebidos. Essa é a bandeira, por isso que vestimos essa camisa, né, que é a nossa, chamamos de indumentária de divulgação. Então essa é a bandeira da Venezuela, como muitos conhecem, e esse é alguma parte do dinheiro, que eles chamam Bolívar Forte. Eu sempre brinco que é Bolívar Forte para eles, né? Eu estive lá em setembro e nós trocamos R$1 por 155 bolívar. Essa semana eu ouvi que estava 175 a 180 já. E uma coisa engraçada que na viagem, eu estava no meu carro, paramos num posto para abastecer e o bombeiro colocou 30 litros de gasolina. E eu perguntei quanto é, aí ele olhou lá, 6 bolívar. R$1 custava 155 e deu 6 bolívar. Eu peguei uma cédula de 20, dei para ele pegou, olhou, não tem troco, pega seu dinheiro de volta. Eu disse: não, pode ficar com os 20 bolívar, é mais útil para você do que comigo. Mas esse é uma coisa boa de lá. Mas em compensação, o país está passando por uma recessão muito grande. Não sei quantos acompanharam uma série de reportagens que a Bandeirante fez essa semana de como está a Venezuela, da carência que está de alimentos ali, falta de comida mesmo. Quando eu fui em setembro para lá, eu tive que levar feijão, arroz, macarrão, levar comida para a gente poder se alimentar ali. Falta tanta coisa que alguém na rua ouve: olha, vai chegar leite no supermercado tal. Já começam a fazer a fila, nem sabe se vai chegar, mas já começam a fazer filas para poder, se chegar, ter direito a comprar. E se chegar, só pode comprar 2 por pessoa. Você compra, deixa o número da sua cédula de identidade lá, naquela semana só pode comprar aquilo. 2 escovas de dente, 2 pasta, creme dental, desodorante, tudo limitado. Então é um país que está precisando realmente de libertação, né, ali naquele local. Então esse é a República Bolivariana da Venezuela.
É um país grande, com mais de 916 mil quilômetros quadrados. A capital é Caracas, ela fica, vocês podem ver, aqui em cima. É Caracas, já quase no extremo do mar. Uma população de mais de 30 milhões de habitantes. Falamos que a moeda é o Bolívar forte. São 23 estados e a língua oficial ali é o espanhol. Este mapa eu queria só para mostrar para vocês. Aqui, vocês podem ver a Boa Vista. Então, de Boa Vista até a fronteira, que é Santa Helena do Airém, são cerca de 240 quilômetros. E de Santa Helena do Airém até Porto La Cruz, aqui a Via El Pau, que é uma estrada do antigo minério que foi desativado. Então, essa estrada moram pessoas e é onde está o terreno do seminário. Então, da fronteira até lá são mais quase 600 quilômetros. Então, de Boa Vista para lá, cerca de 800, é a mesma distância quase que daqui de Manaus para Boa Vista. Então, é uma viagem longa que temos que fazer. Essas são algumas cidades grandes. Esta cidade à esquerda, Maracaibo, é uma das cidades grandes que não tem nenhuma igreja fundamentalista, que se saiba. Então, temos que orar para que Deus levante pessoas para ali. Como falamos também, é um país extremamente católico, idólatra. Você vai na estrada, chegando às cidades, você vê essas estátuas na entrada das cidades. Além de ser idólatra, é um país que cultiva muito o baixo espiritismo, a magia negra. Então devemos estar orando pela salvação daquele povo. Este aqui é o terreno. Este terreno foi adquirido pelo pastor Douglas. Acho que já foi contada essa história aqui. Era da Novas Tribos. E quando o Hugo Chávez expulsou os americanos da Venezuela, é interessante que como Deus faz as coisas, né? Um americano, não sei quem, falou em rede nacional que Hugo Chávez deveria receber um tiro, alguém tinha que matar Hugo Chávez. E por causa disso ele expulsou todos os americanos. Então esse terreno foi vendido para a Igreja Batista Regular do Calvário, ali do pastor Douglas. E quando reuniu, alguns pastores perguntaram: o que vocês precisam aqui? E alguém disse: precisamos de um seminário, porque os nossos jovens vocacionados que vão para outras denominações estudar, quando não voltam mais depois que se formam. Precisamos da nossa denominação que atenda a nossas necessidades. Então é daí que nasceu esse projeto. E é neste local então que está sendo fundado o Seminário Batista da Venezuela. Esse seminário, esse é um desenho que uma arquiteta venezuelana fez. Essa parte em cima, esse lado aqui. Essa parte aqui são casas para alunos casados, casa com 2 quartos, 2 banheiros. Quando esse projeto foi elaborado, há cerca de 2 anos atrás, 2 anos e meio, uma casa para aluno casado custava R$ 7.500 pronta. Por causa da inflação que está crescendo muito, hoje está de 15 a 20 mil reais uma casa dessa. Então, dobrou o preço dela em pouco mais de 2 anos. Essa parte embaixo, mais aqui, deixa eu voltar, aqui são dormitórios para alunos solteiros, para 6 alunos em cada bloco. Uma quadra e aqui alunos para femininos e aqui alunos masculinos. Essas 3 salas, a ideia dessas salas são para preparar os alunos, algo que vai ser útil para eles. Por exemplo, a hidráulica, a elétrica, marcenaria, costura, alguma coisa que poderá ser útil para eles no ministério, tanto para o sustento deles como para abençoar a igreja. Essa parte maior aqui é o anfiteatro e aqui são a parte administrativa, as salas de aula, a sala dos professores. Então esse é um projeto que Deus está abençoando. Algumas coisas estão prontas, vocês podem notar. Esse prédio aqui à minha direita, à esquerda de vocês, era antigamente a garagem do trator, a oficina deles. Então o que foi feito? Foi reformado, foi suspenso mais o telhado, e ali é sala de aula, refeitório, salão de culto, salão de reunião, tudo acontece dentro desse prédio. Esse outro prédio, o de cima, à minha esquerda,
é uma casa de solteiros, está sendo construída. Aliás, ela já está concluída hoje, essa é uma foto mais antiga. Aí embaixo aqui, eu passei, vou voltar. Aqui embaixo são já 2 casas de alunos que já estão morando. Tem 2 casas prontas e do lado, aqui ao lado, está sendo construída mais 2 casas. Então não tem mais alunos estudando porque não tem onde eles morarem, não tem casa ainda. Então a ideia é de divulgar para que alguém queira, né, uma empresa, um empresário, irmãos se juntem e vamos pagar uma casa ali. Então vai ajudar para que outros alunos possam estudar. Esse prédio aqui 30 irmãos que vieram da Bahia e do Ceará, pagaram suas passagens, vieram até Boa Vista e foram levados, e eles levantaram essas paredes aí, em 3 ou 4 dias levantaram e deixaram já no ponto do telhado. Aí vai ser feita a parte do centro administrativo, as salas de aula. São 4 salas, já pensando nos 4 anos, né, dos alunos, o primeiro ano esse ano, o segundo ano próximo, e já fica pronto para os anos demais. Esse aí o pastor João esteve lá, foi o culto inaugural do semestre. O semestre lá é igual aos Estados Unidos, começa em setembro, o primeiro semestre termina em dezembro, o segundo semestre começa em janeiro e termina em junho. Então aí era o culto inicial do semestre. Nós temos várias pessoas, irmãos de Manaus que foram, de Boa Vista, e muitos da Venezuela também, das igrejas. Esses são os atuais professores, né? O pastor Fernando, a igreja conhece, que sustenta, o pastor Fernando está como o diretor do seminário. Do lado do pastor Fernando é o pastor Luiz, em cima com a esposa o pastor John Morales e embaixo o pastor Erwin. Então são o atual corpo docente dali do seminário. Então nossa ideia é ir para lá para trabalhar em equipe com eles, né, na preparação dos alunos, até mesmo na parte de construção do seminário ali. Esses são os alunos que foram apresentados no início do semestre. São 10 alunos, todos são casados, aí apenas uma que não é casada, aliás, tem uma moça que não é casada. Então são 10 alunos que já começaram o primeiro semestre, estão no primeiro semestre do seminário, estudam de terça até sexta. E no sábado tem 3 alunos que fazem por módulo, todo sábado vão lá fazer módulo de manhã e de tarde. E à noite, aí eles estão estudando. Esses que estão internos, de manhã eles têm aula de 7h30 a meio-dia e meia, mais ou menos. Depois vão para casa, 3 horas da tarde, voltam para o seminário para trabalhar, para pagar os estudos. Eles não têm como pagar o seminário, então eles trabalham, vão fazer tijolos, vão fazer limpeza, serviços que precisam ali para algum professor, alguma coisa, para poder eles pagarem. Então eles, de 3 às 5, voltam para casa e à noite voltam para aquele prédio que eu falei, que é a sala de aula, templo, salão de reunião. Eles voltam para estudar, preparar os trabalhos e preparar as aulas do outro dia. Então essa é a rotina deles. Só que no trabalho que eles fazem à tarde, o seminário não tem como pagar pelo trabalho deles, né? Então a ideia que surgiu na diretoria do seminário é levantar irmãos que adotem o seminarista. Os irmãos terem uma ideia, custa em torno de R$150 por mês por aluno para o seminário. Teve um irmão de Boa Vista, ele esteve lá, vai levar alguém para fazer um tratamento médico lá na Venezuela, esteve no seminário e um rapaz o ajudou, ele disse: olha, eu vou pagar o teu semestre. Foi lá e pegou o dinheiro e pagou o ano todo já desse seminarista. Então a ideia é que irmãos se juntem, 2, 3 irmãos se juntem e adotem um seminarista. Então esses são os nossos pedidos de oração. Nosso desejo é já ir agora em janeiro, aliás, em 2016, e agora em novembro fomos desafiados de irmos agora em janeiro já, para passar 6 meses para aperfeiçoamento da língua,
construir uma casa, queremos construir uma casa nesse local. E também procuramos uma igreja para fazer uma parceria. A igreja vai nos convidar para trabalhar com eles. E a igreja de Boa Vista, então, dá uma carta também que vai nos ajudar no sustento. E vamos dar entrada com isso na embaixada para conseguir o nosso visto religioso para aquele país. Então, vamos passar esses 6 meses tentando. E ontem nós tivemos uma reunião com a nossa Missão Paulo de Tarso, e ela nos autorizou a passar esses 6 meses lá. Então, se Deus quiser, já em janeiro estaremos indo e passar o semestre. Quando for junho, nós voltamos para Manaus para continuar a divulgação, porque nós não temos todo o nosso sustento ainda. Então, queremos que os irmãos estejam orando, né, por essa nossa viagem e pelo levantar do sustento. Orem também pelas nossas filhas, a Tisa e a Mirna, que é a do meio, vão ficar em Manaus. A Tisa faz faculdade, a Mirna está fazendo o 2º grau, no próximo ano ela termina. Então, elas vão ficar em Manaus esse período. Iremos apenas com o menor, que é o João Tiago. Então, estejam orando por isso. Pedir que os irmãos também orem de igrejas, né, irmãos, empresas se levantem para ajudar na construção do seminário ali. E também orem pela escassez de alimento naquele país. Hoje teve eleição, não sei qual foi o resultado, mas o que nós assistimos na reportagem dizia que há uma grande possibilidade dos que são contra o Maduro terem a maior número de cadeiras ali na Assembleia. E alguém já disse que se isso acontecer, ele vai dar um golpe de Estado, vai botar o exército e vai dissolver o parlamento, e vai ser um problema. Então, os irmãos estejam orando por esse problema tanto de escassez como a parte política daquele país também. E alguém disse assim: mas vocês vão para lá, está tão violento lá. Eu disse: mas aonde é que não está violento, irmão? Se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Nós temos no nosso coração que Deus colocou isso de irmos lá e ajudar aqueles irmãos, e nós estamos indo. Que os irmãos estejam orando também pela formação de novos líderes ali. Os irmãos terem uma ideia, muitas igrejas, os pastores não têm formação. São crentes que autodidatas e começaram a pregar, então são líderes, mas não têm formação. A ideia é formar esses irmãos também. Orem pela salvação daquele povo e orem por mais obreiros para o campo venezuelano. Então esse é o nosso projeto. Aí tem os nossos e-mails, tem os nossos telefones, se alguém quiser nos ligar. Deixa eu voltar agora aqui. Ok, irmãos, eu quero convidá-los agora então a se colocarem em pé e abrirem suas Bíblias para o livro de Atos, capítulo 13. Atos capítulo 13, verso de 1 até o 3. Todos já encontraram? Amém. Vamos a ler. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 13, verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz. Pedimos agora a direção do Espírito Santo, que venha auxiliar a cada um aqui individualmente, para que esta palavra realmente venha orientar e abençoar as nossas vidas e possamos vivê-la a cada dia, Senhor. Obrigado pelo teu amor, oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Podei-vos sentar.
Olhando para esta igreja de Antioquia, vemos uma igreja como um grande exemplo de uma igreja enviadora. Uma igreja que tinha um compromisso evangelístico, uma igreja também implantadora de outras igrejas. A proposta nossa, irmãos, é fazer cada um de nós sonhar com esse modelo bíblico. Olhando para esse texto, nós podemos ver que não foi Saulo, ou Paulo e Barnabé, que iniciaram o grande movimento de plantio de igrejas. Esse projeto foi iniciado dentro de uma igreja. Então, uma igreja, ela tem que ser missionária. Uma igreja tem que ser sensível ao Espírito, que o Espírito Santo fala. Uma igreja tem que ter visão de reino, não pensar apenas nela, pensar no trabalho, no serviço do Senhor. E uma igreja com temor à palavra, e uma igreja pronta a servir. Igreja planta igrejas. Olhando para a igreja de Antioquia, nós podemos ver que que fica hoje onde é a Turquia, ela foi iniciada pela dispersão, ou seja, pela perseguição que foi feita pelos crentes que moravam em Jerusalém. Depois que Estevão foi apedrejado, iniciou-se uma grande perseguição, foi lá no capítulo 7, o apedrejamento de Estevão. Então a igreja começou a ser perseguida. E o que aconteceu? Todos os crentes que moravam saíram fugidos de Jerusalém. Apenas os apóstolos ficaram. Continuaram a igreja ali em Jerusalém. E os crentes foram então fugidos, e onde cada crente chegava, iniciava-se uma nova igreja. Se você olhar no capítulo 11, versículo 19, diz: então foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, e se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Olha só, os que foram dispersos foram nessas cidades até chegar a Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Então, aqueles irmãos que chegaram em Antioquia, começaram a pregar, começaram a evangelizar, e muita gente começou a se converter. E essa notícia chegou até a igreja em Jerusalém, onde estavam os apóstolos. Então os apóstolos se reuniram e disse: Barnabé, vai ver o que está acontecendo lá em Antioquia. Então Barnabé foi um missionário que foi mandado pela igreja até Antioquia. E quando ele chega lá, no versículo 22 do capítulo 11, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque Barnabé, que era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então aquele missionário que veio, viu o trabalho, já amou o trabalho que estava sendo feito, e com a sua vida então começou a trabalhar também. E através da sua vida dedicada ao Senhor, um homem bom, cheio do Espírito, mais gente começou a se converter. A igreja começou a crescer. E ele se achou apertado com muita gente. E o que ele fez foi buscar uma parceria, foi buscar uma ajuda para aquele trabalho que estava iniciando em Antioquia. E vemos aí que diante do crescimento, ele foi buscar Paulo de Tarso. Foi a Tarso buscar Paulo. E diz o versículo 25: e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia.
E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram, olha só, já tem agora uma numerosa multidão em Antioquia. Em Antioquia foram pela primeira vez chamados cristãos. Então agora já não era uma igreja mais pequena, já era uma igreja grande, já havia uma multidão. Uma pequena multidão, uma numerosa multidão. E uma coisa interessante, que aqueles irmãos que, empenhados no discipulado, no crescimento daquela igreja, receberam um apelido: seguidores de Cristo, mais conhecido como os cristãos. E isso perdura até hoje. Aqueles que seguem a Cristo são cristãos. Uma igreja que nasceu por causa de uma perseguição, um homem foi enviado, depois ele buscou ajuda, formou uma liderança, e essa igreja é um exemplo para muitas igrejas até hoje. E uma coisa interessante, que no final desse capítulo 11, a igreja de Antioquia agora vai ajudar a igreja de Jerusalém. Olha só o versículo 27 do capítulo 11. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e Saulo. Então a igreja filha agora cresceu tanto, se fortaleceu tanto, agora estava ajudando a igreja mãe. Mas por que essa igreja pôde fazer isso? Como que ela cresceu dessa forma? Porque a igreja, ela tinha uma liderança forte. E essa liderança que nós lemos, voltando ao capítulo 13, mostra a liderança daquela igreja. E ele começa a dizer, começa a citar os nomes: Barnabé, natural de Chipre, o homem que foi enviado pela igreja de Jerusalém. Fala de Simeão, Níger, algumas versões chamam o Simeão negro, porque possivelmente ele veio da África, era um africano que estava ali, na liderança daquela igreja. Fala também de Lúcio, de Cirene, oriundo também, porque Cirene fica onde é a Líbia, então é o norte da África. Fala também de Manaém. Manaém era alguém de classe alta naquela época. Era alguém que foi criado, o amigo íntimo de Herodes, o Grande. Então era alguém da classe alta, alguém de posses, alguém de berço, como se diz, né? E entre essa liderança havia também Paulo. Então essa igreja, ela vivia com essa liderança, e isso fazia com que a igreja crescesse. E uma coisa interessante que no versículo 1 diz que na igreja havia profetas e mestres. Profetas eram aqueles que falavam em nome de Deus. Profetas também eram, a palavra profeta era usada para aqueles que pregavam quando para eles expor a lei. Então os profetas aqueles que, os pregadores, em outras palavras. Eles pegavam as profecias do Velho Testamento, pegavam o que Jesus deixou e diziam: olha, Jesus é o Messias, Ele é o prometido, lá de Gênesis. Então eles começavam a aplicar a palavra de Deus para aquele povo. E os mestres estão mais ligados ao ensino, professores ou discipuladores. Então uma igreja que trabalhava com esse sistema. Diz aí que eles servindo ao Senhor. Eles servindo, eles quem?
Será que o autor que se refere à igreja refere aos 5 que foram citados ou apenas aos 2? Já que os 2 estão dentro dos 5, vamos pensar aí que eles estavam ali servindo a igreja, servindo aos irmãos. E eles serviam como edificadores, pregadores, mestres, ensinando. Uma característica apontada pelo texto a respeito desses 2 homens que iniciaram a obra missionária que nós a conhecemos hoje, não foi a competência administrativa deles, não foi o conhecimento intelectual, não foi o título ministerial que eles tinham. O que Deus usou para chamar Paulo e Barnabé para aquela obra específica foi porque eles estavam servindo a igreja. Eles estavam trabalhando para o Senhor naquela igreja, dando o máximo que eles podiam naquela igreja. E Deus então pegou aqueles 2 líderes: agora vocês vão fazer uma outra coisa para mim. Vocês agora vão fazer uma viagem missionária, vão fundar igrejas pelo redor do mundo. Uma aplicação objetiva do texto seria: aqueles que são uma bênção perto vão ser uma bênção longe. Isso traz para nós como igreja também. Não sei quantos têm um chamado para o ministério, talvez servir ao Senhor num outro país ou ir para o seminário. Sirva a sua igreja primeiro. Faça o máximo que você puder na sua igreja. Abrace os cargos que são lhe dados. Faça o melhor que você puder. Aqueles que são fiéis no pouco, sobre o muito serão colocados. Então sirva a sua igreja com tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos, com os teus bens, com a tua inteligência, com os teus dons, porque Deus pode usar você, tirar você daqui e colocar em outro lugar. Irmãos, a palavra de Deus, ela segue uma lógica crescente. O que é fiel no pouco, Ele coloca sobre o muito. O que é fiel perto, vai ser fiel longe também. Então, irmãos, esta é uma igreja missionária, uma igreja que tem capacidade de agir harmoniosamente em ambiente de diversidade humana. Nós vimos lá que havia alguém africano, havia um de alta sociedade, havia um estudioso que foi Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel. Pessoas diferentes, de criações diferentes, mas unidos num trabalho que era edificar a igreja de Cristo. Então, uma igreja missionária, ela age harmoniosamente, apesar de pessoas diferentes. Uma igreja missionária é uma igreja desprendida para agir sobre o comando do Espírito Santo. Está atento ao que o Espírito está falando nas mensagens, na sua leitura em casa, nos seus devocionais, nos cultos de oração, nas reuniões, nas vigílias. Está atento ao que o Espírito fala à igreja. Uma igreja religiosa também, ela vence a tensão entre ser beneficiada e abençoar o reino de Deus. Ela não se prende a não. Barnabé é um bom pastor. Paulo é o melhor pregador que nós temos. Não vamos deixar eles aqui, manda outros. Não. A igreja de Antioquia mandou o melhor que eles tinham para a obra missionária. Deram o melhor para Deus. Então, uma igreja missionária, ela também aceita a responsabilidade de impor as mãos. No final do versículo 3 diz: jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram, os abençoaram, os enviaram, os sustentaram. Esta é o trabalho de uma igreja missionária. Certa vez, Edson Queiroz falou em um dos seus livros, o livro chamado Missões de Igreja Local. Ele diz: Deus, em sua infinita sabedoria e soberania, decidiu usar homens
para a execução dos seus planos. Deus, ele é soberano, ele usa quem quer, aonde quer e da forma que quer. Nós não entendemos Deus. Deus mandou o profeta Isaías passar 3 anos nu. Deus mandou outro profeta casar com uma prostituta. Deus age do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer e com quem Ele quiser. Porque Deus usa homens, usa pessoas para executar o seu plano. Se formos verificar, Deus sempre usando pessoas. Um exemplo, lá em Gênesis capítulo 1, quando se reuniu a Trindade, disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se move na terra. Diz o versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou e disse, olha o que Deus disse aos homens, ao homem, né? Adão e Eva: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Então Deus colocou a sua imagem e semelhança no homem e mandou o homem se multiplicar. Então Ele queria ver a sua imagem e semelhança multiplicada na terra. Quando Deus escolheu Abraão, lá em Gênesis 12, diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Eu te abençoarei, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus escolheu um homem e deste homem criou um povo, o povo de Israel. E a finalidade de Deus ao criar o povo de Israel foi uma finalidade evangelística. Que aquele povo, sendo abençoado por Deus, os outros povos iriam ver que Deus, aquele povo era abençoado pelo Deus dele, então eles queriam vir também servir aquele Deus que abençoava. Então Deus criou um povo com fins evangelísticos, de trazer pessoas para glorificar o nome dele. Só que nós sabemos que Israel falhou. Ele então, a partir do Novo Testamento, quando Jesus veio, morreu na cruz, começa ali a nova aliança, e Deus agora junta judeus e gentios, forma a igreja de Cristo, querendo que esse mesmo propósito que foi com Israel continue com a igreja seja abençoada por Deus, e ela seja um instrumento para a salvação de outras pessoas. A igreja tem a responsabilidade missionária de tornar conhecida a soberania de Deus. Mas eu não me refiro só à igreja junta, eu digo igreja, você, crente no Senhor Jesus Cristo. Aonde você está representando a sua igreja, está representando Deus. Você é um seguidor de Cristo, é um cristão. Deus pode usar a tua vida para salvar outra pessoa. Ou o diabo pode usar a tua vida para afastar as pessoas de Deus. Já viram aquela frase, eu ser crente como fulano? Deus me livre. Todos já ouviram essa frase, não é? Pessoas sendo usadas pelo diabo. Se dizem cristãos, mas não vivem como tal. Devemos ser um exemplo onde quer que estejamos, irmãos. A sua vida pode ser uma bênção nas mãos de Deus. A igreja é um instrumento de Deus para atingir os seus propósitos na terra. A obra missionária é fazer a glória de Deus ser conhecida por todos os povos. Deus quer ser glorificado em todo o mundo. A salvação das pessoas vai ser o resultado desta obra. A glória de Deus ser levada para as nações, ser levada
para o Brasil, ser levada para o estado do Amazonas, para a cidade de Manaus, ser levada para o teu vizinho, ser levada para o teu colega de trabalho, teu colega de estudo. Leve a glória de Deus. Certa vez a Edson Queiroz também falou: eu não vejo outro meio de espalhar a mensagem do Evangelho e salvar vidas no mundo, a não ser a igreja. E a igreja é você, meu irmão. Onde você estiver, você é cristão, um seguidor de Cristo. Irmãos, todos nós temos um chamado para o Senhor, para servir ao Senhor. Deus não salvou ninguém para esquentar banco em igreja. Talvez alguns tenham chamado para ser líder, liderança, mas todos, nascidos de novo, são vocacionados para o ministério de servir a Jesus, para o ministério de ganhar almas, de testemunhar, de viver uma nova vida com Cristo, uma nova vida em Cristo. Não importa o que você está fazendo, lembre quem você está representando. Lembre a quem você está servindo. Então glorifique a Deus com a tua vida, porque quando cada crente faz a sua parte, a igreja em si é abençoada. A igreja se torna uma igreja missionária, onde quer que ela esteja, no banco, na escola, no trânsito, no dia a dia com o cônjuge. Seja um missionário do Senhor. Sirva-o com tudo aquilo que você tem, seus dons, seus talentos, seus bens. Sirva ao Senhor. Amém? Vamos orar. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva e eficaz. Quero pedir a Tua bênção sobre esta igreja, orientando-a nas suas decisões. Abençoa a liderança desta igreja, que a cada dia busque fazer o melhor para servir ao Senhor, e que cada crente aqui, que serve a esta igreja, sirva com fidelidade a esta igreja. Seja uma bênção no ministério que ele está exercendo ou irá exercer no próximo ano, mas auxilie, ó Deus, para que façam o melhor para o Senhor, e assim essa igreja continue sendo bênção para todos que aqui adentram. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.